Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso, nós vamos agora para a nossa terceira aula. E nesta terceira aula, nós iremos falar sobre os principais componentes que compõem um computador: placa-mãe, processador, placa de vídeo, memória RAM, fonte, HD, gabinete, gravadora de DVD. Nós vamos mostrar todos esses componentes e aqueles que precisarem que nós falemos mais alguns detalhes, nós iremos falar, nós vamos mostrar todos os procedimentos, tudo o que diz respeito a todos esses componentes. Tudo bem então? Então, vamos à aula. Dando prosseguimento ao nosso curso, eu gostaria de apresentar para vocês, como o título já diz, quais os componentes que compõem um computador do tipo desktops. As peças que eu vou mostrar aqui para vocês são peças para montagem de um computador básico, né? Mas essa questão da qualidade das peças vai depender muito do cliente para qual você vai trabalhar e para que tipo de serviço, ou então para que esse computador vai se destinar. Exemplo: se o seu cliente pedir que você pedir um computador para edição de vídeos, um computador para edição de áudio, um computador para jogos, daí a configuração já vai ser uma configuração mais robusta. O processador já vai ser um processador mais potente, a placa-mãe já vai ser uma placa-mãe melhor, as memórias vão ter uma frequência maior, a fonte já vai ser de watts, além de ser de watts reais, vai ser de uma potência maior e assim sucessivamente. Então, as peças que o seu cliente vai precisar comprar vai depender muito para que tipo de uso vai se dar a esse computador que ele vai querer montar. Então, essa escolha quem tem que fazer, essa sondagem quem tem que fazer é você junto ao seu cliente. As peças que eu vou mostrar aqui são as peças que compõem um computador, né? Todas essas peças aqui compõem qualquer tipo de computador. Agora, para o que ele vai ser usado, aí é que vai definir se vão ser usadas essas peças que eu vou mostrar ou outras, né? Porque, como eu já falei, essas peças que eu vou mostrar aqui é de um computador básico, então, para uma outra configuração, outras peças serão necessárias. Como vocês podem ver, eu estou de jaleco antiestático, o que eu já mostrei no vídeo passado, né? Falando sobre as ferramentas que o técnico em manutenção e montagem de computador deve ter. Então eu aconselho que você adquira um jaleco como esse, porque assim você vai estar protegido. Além do jaleco, eu vou usar também luvas antiestáticas. Isso aqui é uma solução barata e muito eficiente se você não quer gastar tanto em um jaleco antiestático, ou então se você não tem pulseira antiestática, você usa luvas antiestáticas. É isso que eu vou fazer, porque eu vou manusear aqui os componentes, então eu preciso estar devidamente protegido para que qualquer descarga, qualquer carga eletrostática que esteja acumulada no meu corpo não seja descarregado nos componentes. Eu vou mostrar os componentes, vou mostrar para vocês detalhe por detalhe para que vocês possam. E mais para frente vai ter uma outra aula também, onde eu vou mostrar detalhes mais específicos a respeito de cada componente. Deixa eu começar aqui pelo componente, acho que deve ser o primeiro componente que todo mundo vai comprar, é a primeira escolha, porque depois de escolher esse componente que eu vou mostrar agora define o restante da configuração, por assim dizer, né? Porque primeiramente o primeiro componente que você deve escolher é o processador. Daí, escolhendo o processador, você vai escolher a placa-mãe e os demais serão mais fáceis de serem decididos. Porque assim, montagem de computadores, você tem que seguir uma lógica. Existem placas-mãe para processadores Intel e existem placas-mãe para processadores AMD.
Processadores Intel não podem ser instalados em placas-mães AMD. E processadores AMD não podem ser instalados em placas-mães Intel, que são fabricadas para processadores Intel. Então, nós escolhemos aqui, eu vou mostrar isso, mas também vou mostrar um da AMD. Nós escolhemos aqui um processador da Intel. Esse processador aqui é um processador básico, né? Eu só vou mostrar rapidamente, né? Do que se constitui. Primeiro você escolhe o processador. Vou mostrar também o que tem dentro quando você compra novo, né? Eu acredito que você vai querer comprar novo. Então, esse processador que nós escolhemos é um processador, é um box. É um de box. Então, dentro vem o manual, né? O manual em termos de garantia. Vem até com adesivozinho aqui atrás. E vem essa caixinha aqui, ó, né? Temos aqui um cooler. É o conhecido Cooler Box da Intel, né? É esse componente que vai refrigerar o seu processador, né? Que vai fazer com que ele não sofra tanto com o aumento da temperatura. E o mais importante, que é o processador. Aqui está a nossa CPU, certo? Então, é isso que vem dentro de uma caixa de qualquer processador que você compre, tanto da Intel quanto da AMD. Vai vir a CPU e vai vir o cooler. Mas você pode adquirir outros coolers, entendeu? Existem coolers diferenciados, né? Aí fica a seu critério e a seu gosto, certo? Depois de ter definido qual processador você vai usar, é hora da placa-mãe. Nós escolhemos aqui uma placa-mãe da marca Gigabyte. Essa placa-mãe, ela é socket 1155, né? Para os novos processadores da Intel. O que vem dentro da caixa da placa-mãe? Vem um CD com os drives. Isso também vai depender muito de placa-mãe para placa-mãe. Pode ser que você tenha comprado uma placa-mãe mais robusta. Ela pode vir com outros acessórios, né? Mas isso aí vai depender de fabricante para fabricante. Nessa que eu comprei veio dois cabos SATA, né? Que nós iremos usar para conectar HD, discos rígidos e gravadoras de DVD. Nessa veio só dois cabos SATA. Antigamente, as placas vinham com cabos SATA e cabos flat, esses cabos IDE, né, para os antigos padrões. Mas como mudou e esse padrão já não se usa, estou mostrando aqui porque tem que mostrar, porque pode ser que você pegue um micro antigo para fazer manutenção e daí você vai precisar saber que cabo é esse. Antigamente, nas caixas vinha esse cabo, hoje já não vem mais. Se você for precisar, você tem que comprar ele avulsamente. Então, veio com dois cabos USB, o espelho para colocar atrás do gabinete, né? É o guia quando você for instalar a sua placa-mãe. E a nossa placa-mãe. Outra coisa também que sempre vem, né? É o manual. Esse manual aqui é bem simples, né? Existem os manuais mais incrementados, é porque essa placa-mãe realmente é bem simples. Mas assim, todas, quando você compra nova, ela vem com manual. E a nossa placa-mãe, ela vem revestida nesse plástico preto, né? Esse plástico é um plástico anti-estático, né? Você pode manusear sem luva e sem pulseira, que não vai danificar os componentes. Ele vem assim. Agora, depois que é retirada do plástico, aí ela pode sofrer descargas eletrostáticas vindas do seu corpo. Então, muito cuidado quando for manusear. Por isso que eu estou de luva e de jaleco. Aqui está a nossa placa-mãe, certo? Como vocês podem ver, ela é um socket 1155 para processadores da Intel. Ela tem dois slots para
para memórias RAM, ela tem um slot aqui para placa de vídeo e nós vamos falar sobre placas-mães em uma aula para frente, né? Nós vamos procurar dar uns detalhes mais abrangentes a respeito de placas-mães. Nessa aula, vamos só apresentar quais são os itens que compõem o computador e o que vem dentro da caixa quando você compra novo. Então, numa aula mais para frente, nós iremos tratar sobre essa questão dos detalhes da placa-mãe, porque é um conhecimento muito importante que todo mundo deve ter. Certo, mostramos para você o processador e a placa-mãe. É uma compra casada. O processador, o soquete do processador e da placa-mãe precisam ser idênticos, senão você não vai conseguir instalar. Então, definido essa questão, vamos partir para outros componentes. Outro componente que compõe o computador é o HD. Vocês podem ver aqui que ele vem em um plástico meio quase que prateado, né? Que é um plástico anti-estático, como eu já falei com a placa-mãe. Você pode manusear aqui sem estar protegido, que não vai danificar o produto. Mas uma vez que o produto é retirado dessa embalagem, como eu já falei, ela fica sensível a qualquer descarga eletrostática. Então, vamos abri-lo aqui, vou mostrar para vocês. Esse HD é um HD de 500 GB da Seagate, né? Ele é SATA. Então, você, dependendo da sua placa-mãe, né, você pode ter no seu computador 1, 2, 3, até 4 HDs, né? Isso se a sua placa-mãe suportar essa quantidade, e também tem a questão da fonte, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, HD. Outro item que o seu computador tem, né, que compõe o computador em si, é uma gravadora de DVD. Já esse componente não tem assim tanta complicação para você mexer. Ele não vai sofrer nenhuma descarga, porque ele já vem protegido aqui por uma case, né? Aqui está. Uma gravadora de DVD. Também é SATA, né? E ela é, deixa eu ver se dá para vocês verem daí. Ela é da Sony. Certo, gravadora de DVD. Outra coisa também, outro item que compõe um computador, né? Isso aí vai ficar muito a critério do usuário, a critério do seu cliente. Pode ser que ele queira instalar uma placa de vídeo, possa ser que não. Isso vai depender muito para para que vai ser destinado esse computador, né? Se ele for jogar, se ele for rodar jogos, se ele for renderizar vídeos, usar programas que precisem fazer uso de renderização em 3D, ele vai ser preciso instalar uma placa de vídeo. Então, nós vamos mostrar. Eu comprei aqui uma placa de vídeo da MSI, né? Uma placa básica, mas que para coisas básicas ela é muito boa, muito bacana. Uma da MSI é a GeForce 2210, né? É uma placa, como eu já falei, básica, mas que atende bem as expectativas de usuários que não vão rodar coisas tão básicas. Para você assistir um filme com a melhor resolução, sem travar, sem dar lag, coisas do tipo, uma placa como essa resolve o seu problema. Mas, se você quer jogar os jogos mais atuais, aí você vai precisar de uma placa um pouco mais avançada. Então, vamos mostrar o que é que tem aqui dentro da caixa. Isso quando você compra nova, certo? A caixa vem com o CD dos drives, né? Mas esse CD só vai funcionar se você não tiver internet, né? Mas tendo internet, a primeira coisa que você faz depois que instala uma placa de vídeo é ir no site do fabricante, do fornecedor dos drives, e instalar o drive mais recente para que a sua placa funcione melhor. Então, ela vem com o CD dos drives, vem aqui com um manual explicando algumas coisas, né? Essa minha veio com essas opções de espelho, né? Veio com 2 opções de espelho. E, novamente,
aqui dentro desse plástico, né, é um plástico também anti-estático, está a nossa placa de vídeo. Olha só, vejam que ela é básica, mas é isso que ela é só para fazer a demonstração. Caso você precise de uma placa melhor, aí você vai comprar uma melhor, logicamente. E ela é PCI Express, né, 2.0. Vejam só esse conector aqui. Só vamos explicar na placa-mãe. Certo. Outro componente que faz parte desse conjunto que nós chamamos de computador é a memória RAM. Isso mesmo, memória RAM, né? RAM de SATA. Então, elas vêm aqui nessas caixinhas, ela pode vir em caixinhas diferentes, né? E as usadas até agora são do tipo DDR1, DDR2 e DDR3. A DDR e a DDR2, elas já não estão sendo tão usadas assim, porque são padrões antigos e daí a fabricação diminui, e com a diminuição da fabricação o preço tende a aumentar, né? Porque elas já não são tão fabricadas. Então elas ficam muito caras, né? E também é uma questão que as empresas fazem, elas obrigam você a migrar para a tecnologia nova, né? Que você não fique. Mas enfim, você vai encontrar por aí computadores para fazer manutenção, computadores que usam ainda memória DDR e memória DDR2. Daí você vai precisar conhecer esses três tipos. Por isso que eu comprei os três tipos. O tipo DDR1, né? O tipo DDR2 e o tipo DDR3. Eu vou mostrá-las, né? Vou mostrar como se instala todas esses três tipos, né? Deixa eu tirar ela aqui dessa embalagem para mostrar para vocês, porque pode ser que alguém que esteja assistindo esse curso ainda não tenha visto, né, o aspecto físico de uma memória RAM. Então deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é uma da marca Patriot, essa aqui é uma DDR1. Veja só. Ela tem esse chanfrozinho aqui no meio. Vocês podem ver aqui, ó. Então, essa daqui é uma DDR. As outras são quase que idênticas. A questão é que o chanfro muda um pouco para o lado direito ou lado esquerdo, dependendo de como você esteja vendo o módulo. E uma coisa também que eu acho que eu citei no início do curso, na parte que eu mostro as ferramentas, mas que eu não tinha mostrado essa que eu vou mostrar agora. Eu acho muito relevante mostrar isso aqui, que é a questão da pasta térmica, né? Essa aqui é uma pasta térmica para desempenho, uma pasta térmica da Zalman, que é muito boa, um pouco cara, em torno de R$45, mas ela cumpre o que promete. E é muito bom, tipo assim, esse tipo de pasta térmica seria bom que você usasse ela em todos os computadores que você vai montar. Tanto os computadores que você vai montar para você, quanto os computadores que você vai montar para os seus clientes. Mas isso aí vai depender do cliente. Você tem que especificar para ele que está instalando, que está usando uma pasta térmica de ótima qualidade. E daí você pergunta se ele vai querer que você use essa pasta. Então, você usa uma pasta um pouco mais básica, que não vai ter a mesma eficiência dessa pasta aqui, mas que também vai servir para ajudar na dissipação do calor. Mas aí você vê com o teu cliente. Mas recomendo que você compre uma boa pasta térmica. Esses são os itens que compõem o computador, e deixamos por último aqui o Inter, que muitos não dão tanta importância, mas eu e todos os técnicos, e você que é um futuro técnico também, vai precisar dar mais atenção a esse item, que é a fonte de alimentação. Tem pessoas que montam um computador muito potente, daí instalam uma fonte
uma fonte de watts, uma fonte genérica que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas você tem que prestar muita atenção. Nós vamos ensinar numa aula mais para frente a como você medir, né? A potência que cada item desse que nós mostramos aqui, cada potência que ele vai puxar e qual será a fonte que você precisará comprar para instalar no seu computador. Então vamos mostrar. Essa aqui é uma fonte da Corsair, uma fonte de 450 watts reais, né? Que vai atender bem para essa configuração que nós acabamos de mostrar. Vamos mostrar o que é que vem dentro da caixa quando ela é comprada nova. Alguns manuais, como em toda a caixa vem. Esse também é um item que você não precisa se preocupar com a questão da estática. Ele não tem esses problemas. Ele é um item mais robusto, né? E daí está a nossa fonte, né? Veja a qualidade dos cabos, pessoal, né? E o tamanho da ventoinha, né? Olha lá, o tamanho da ventoinha. Essa aqui é uma fonte de watts reais, como já falei, a VS450. Dependendo da quantidade de componentes que você for instalar no seu computador e de quanto cada um dele vai requerer da fonte, né? Você vai precisar comprar uma fonte. Se eu tivesse aqui uma placa de vídeo um pouco mais robusta, daí eu precisaria no mínimo ter uma fonte com 550 watts reais. Uma outra coisa muito interessante é que o nome certo é watts e não watts, como muitas pessoas erradamente falam. Então, sempre recomendo para os seus clientes e sempre use fontes de watts reais, né? Para que você não tenha problemas. E pessoas pensando em economizar um pouquinho, acabam deixando de lado, né? E acabam não dando tanta importância para essa questão da fonte de watts reais e compram uma fonte genérica como essa. Vocês podem ver que até a caixa é um pouco mais vagabunda, né? Que a caixa dessa daqui é uma caixa mais aprimorada, um negócio mais bem trabalhado, né? E essa daqui já vem numa caixa de papelão meio vagabundo, né? Daí você vê que a qualidade do produto não é tão boa. E quando você abre a caixa, né? Você encontra um cabo de força. Nessa daqui também veio, mas só que eu tinha tirado já ele para usar ali em um outro vídeo que eu fiz. Mas todas as fontes acompanham um cabo de força. Nessa daqui vem um cabo de força e a fonte. Você pode notar, né, que essa daqui é bem leve, né? É bem leve em comparação a essa. Ela em comparação, ela é o que? Essa daqui é uns 60% mais leve do que essa, né? Porque as pessoas economizam, os fabricantes economizam dentro dos componentes que era para existir, daí eles não colocam e fabricam uma fonte de péssima qualidade. Notem, pessoal, né? Você vai reconhecer fácil uma fonte de watts de uma fonte genérica já pelo tamanho da ventoinha. Olha o tamanho da ventoinha dessa fonte, minúsculo, né? É uma fonte uma ventoinha de, se não me engano, de 80 milímetros. Essa ventoinha aqui é 120 milímetros, bem grandona. Essa daqui já é de 80 milímetros, se não me engano. Então, a qualidade do cabo também. Os cabos, além de serem curtos, olha só, os cabos são curtos. Os cabos, além de serem curtos, são mais finos, né, do que um cabo de uma fonte de watts reais, né? A bitola desse cabo aqui é mais grosso, né, que vai ajudar até para economizar energia. E esse daqui o cabo já é mais fino, né? Enfim, em outras palavras, eu não aconselho que você adquira uma fonte de watts reais. Eu adquiri essa porque eu tinha que mostrar aqui no curso, né? Como vocês podem ver, ela diz aqui que é uma fonte de 500 watts, mas que na realidade ela não chega nem a 200 watts. Enfim, é isso, é complicado. Mas enfim, tem quem use, mas eu não aconselho. E eu acredito que é só. E outra coisa, tem um gabinete que é um pouco grande. Eu não vou mostrar agora, mas para frente, quando eu for montar o computador,
eu vou mostrar ele e falar sobre algumas especificações que precisam ser sabidas a respeito de gabinetes. Tudo bem então? Obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Tchau!